passar por cirurgia e ficar longe um bom tempo com uma vergonha na minha cara, né? E trazer uma palavra aqui pra gente, né? Porque eu já devia ter feito isso há muito tempo. Muitos conhecem um pouco como eu sou, né? Acho que a maioria percebeu ou vê em algumas ocasiões, né? De eu ser um tanto quanto sensível assim, na presença de Deus, né? E chorão e esse tipo de coisa. É interessante, né? Mas do que vale, né? Um coração cheio de emoção, né? Um coração cheio de vazio, sem conhecimento, né? Sem discernimento, sem o conhecimento mesmo da palavra, né? Então não vale de nada. Se você só é apaixonado por Deus e nem conhece ele direito, não pesquisa sobre ele, não fala com ele, não busca entender ele na palavra, e seja na literatura judaica ou em tudo que tem, então não vale de nada, é uma paixão vazia, você está cheio de nada, entendeu? Então você precisa buscar conhecer de Deus. Então, hoje aqui, nessa noite, eu quero mostrar um pouco desse meu outro lado, né? Que eu não tive a oportunidade ainda de mostrar, pelo menos não aqui na igreja, talvez alguns que me conhecem sabem mais ou menos desse lado, porque além de que eu busco ser sensível, apaixonado por Deus e essas coisas que meu coração busca, eu também busco entender Deus na sua complexidade, né? E compreendê-lo, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de tudo, de mim mesmo, de vocês, de tudo. Porque Ele é Adonai Echad, né? Adonai Echad significa que o Senhor é um, que significa que Ele é tudo, né? Que Deus é todas as coisas, tudo que existe está nele, não há nada fora dele, tudo que existe está nele. Então vocês vão conhecer um pouco hoje do meu lado, porque vocês sabem, né, que eu estudo engenharia da computação, eu gosto de tecnologia, eu gosto de matemática, eu gosto de lógica, então não é possível que uma pessoa desse jeito só viva de emoção, não tem como, né? Sou meio bitolado, gosto de número e de detalhes e profundidade. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Então hoje, o começo principalmente da ministração, pode ser que vocês achem um pouco chatinho, alguma coisa assim, tá? Porque ela vai ser bem baseada, com detalhes, mas essa ministração que eu vou trazer hoje para vocês, ela, no início, quando eu descobri ela, não era uma ministração. Isso, tipo assim, não chegaram para mim e falaram, Lucas, você vai pregar, monta uma ministração, e aí eu fui lá preparar, não. E também não tinha, quando eu descobri essas coisas, eu não pensei, quando eu precisar ministrar, eu vou usar isso, também não. Essa ministração que eu vou trazer hoje para vocês foi através de estudos meus, que às vezes eu faço em casa, né, com a Bíblia, na internet, buscando em livro, em um monte de coisa, para entender respostas que minha alma busca em relação ao eterno, né, em relação a Deus, que Ele é o nosso Criador, é a nossa base, é o nosso tudo, como pode a gente não conhecer Ele, né? Então, a gente tem dúvidas na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, pergunta coisas para a gente tem que buscar essas respostas, tem que dar ouvido e buscar. Muitas vezes a gente sente dentro do nosso coração com algumas perguntas que acho que eu já senti muito isso, mas antes, agora eu entendo melhor, mas antigamente eu sentia algumas perguntas que eu olhava para a pergunta e falava, como eu posso perguntar isso para Deus? Tipo, eu não posso fazer esse tipo de pergunta, sabe? É errado isso. Tipo, vamos lá, será mesmo que Yeshua é o Filho de Deus mesmo? Você tem que perguntar esse tipo de coisa e Deus te convida a fazer esse tipo de pergunta. Você pode achar que é uma heresia ou coisa do tipo, mas meus irmãos, é uma dúvida do seu coração, da sua alma. Você acha que Deus, o Pai, que conhece seu coração, no íntimo do seu coração, Ele não vai entender a pergunta que você está fazendo? Tipo, é uma dúvida de verdade, uma dúvida da sua alma. Então, você pode fazer ela para Deus, sabe? Chegar em Deus e falar, Deus, eu não entendo isso, de verdade. Pode parecer uma loucura, às vezes, sua pergunta, coisa do tipo, mas se é uma pergunta sincera, você não está tendo egoísmo, orgulho, sei lá, palhaçada da sua parte, entendeu? Se é sinceridade do seu coração, você pode colocar diante de Deus e perguntar, ou ir atrás, perguntar para o pastor, perguntar, porque o pastor não sabe como ele é, ele não vai chegar em você e falar, não, você não pode perguntar esse tipo de coisa, você pode chegar nele e perguntar. Então você pesquisa, vai atrás, e não tem problema você fazer esse tipo de pergunta. Por que eu estou falando disso, né? Porque para eu chegar nesse estudo que eu fiz, né, que eu passei um dia inteiro lá estudando, tem um tempo atrás aí, e aí eu coloquei várias perguntas da minha alma para fora, falei com Deus e tudo, até depois de alguns dias, em uma outra pesquisa que eu estava fazendo, até Deus me renovou em línguas, quando eu estava fazendo essas buscas, sabe? Muito interessante, conhecer Deus mesmo e tirar essas dúvidas da alma. Deixa eu ver por onde começa, deixa eu abrir aqui. Vou deixar esse fundinho, tá, gente? Eu gosto de fundinho. Tem um ladinho worship em mim, né, que vocês sabem, alguns sabem, né, alguns não sabem. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui
bastante, né, muitos conceitos da literatura judaica, tá? Que é de Israel, tá? Que é de onde Yeshua veio, que é de onde trouxe tudo para fora. Então tudo veio de lá, tudo está lá, não é de Roma, não é da Grécia. Veio exatamente lá do judaísmo, de lá que é a fonte das coisas, de lá que é a raiz, que é de onde Jesus veio, onde trouxe tudo que a gente conhece, onde Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, todos eles falam, tudo de lá, a Bíblia é toda de lá, entendeu? Então de lá que está a fonte de verdade, lá é a fonte. Tudo bem que a gente vai aprimorando, entendendo algumas coisas, mas lá é a fonte. Eu vou começar primeiro, antes de entrar na palavra mesmo, no que é, eu vou trazer 3 conceitos aqui, 3 ideias para vocês saberem o que é, tá? Porque às vezes você ouve falar muito, né, alguns aqui, e não sabe o que é Kabbalah, Zohar e o Midrash, tá? Vou explicar para vocês rapidamente aqui, resumidamente, o que é, porque eu vou usar muito eles como base, tá? Então, a Kabbalah é a tradição mística e esotérica do judaísmo. Ela busca entender os segredos da criação do universo e da alma humana. Revela como Deus interage com o mundo através de energias espirituais, como a Sefirot, que alguns aqui já conhecem, que é aquela árvore onde tem o lado do bem, o lado que é o lado esquerdo, que é o lado do mal, e tem o meio, que você tem que centralizar tudo e ser uma pessoa equilibrada, entendeu? Então você tem que saber ser esperto, ser bondoso, mas também ser justo. Então entra um pouco de maldade para você saber fazer as coisas, né? Aquela passagem diz, prudente como uma serpente, simples como uma pomba. Então você tem que saber equilibrar, você não pode ser um Zé totalmente bondoso, não pode ser assim. Se Yeshua fosse desse jeito, como que ia fazer com os fariseus quando chegavam na frente dele, com Satanás quando chegou diante dele? Então ele tem que ter sagacidade, tem que ter autoridade, entendeu? Então a Sefirot ela trata isso, você pegar os dois lados e saber ser equilibrado, tá? Então a Kabbalah ela trata também da Sefirot, né? Explica o propósito da existência e o caminho da elevação da alma, né? Que é techuvá, a gente retornar. A palavra Kabbalah vem de lekabel, receber, pois é uma sabedoria recebida de mestres iniciados, né? Mestres que já estudaram muita coisa, que a gente vai ver aqui tem base, entendeu? Não é maluquice inventado uma mente do além, tem base. Então, os principais temas da Kabbalah, muito aqui a gente já ouviu dessas coisas que estão lá. Então, a Sefirot, os 4 mundos, que é Atzlut, Beriah, Yetzirah e Asiá, são os 4 mundos daqui até o céu. A estrutura da alma, que é Nefesh, Ruah, Neshama, não lembro agora quantos são 5, 7, mas a gente tem níveis da alma, que vem do mais raso aqui, que está perto da nossa Yetzirah, que é a nossa inclinação para o mal, que são 7, né? São 7 níveis da alma. Então tem o mais baixo que está aqui perto da Yetzirah, e depois ele vai subindo os níveis até o mais perto de Deus, no Ein Sof, e o Ein Sof é a essência de Deus. Então tem essa nossa alma lá que está mais perto dele que está nele, entendeu? Tem esses níveis da alma. Também a Kabbalah trata sobre o Tikkun, que é o reparo da alma, né? Que é a correção que você faz quando você está deixando de pecar, buscando melhorar isso, buscando melhorar aquilo, isso é Tikkun, é correção, entendeu? Corrigir sua alma. Também trata da vinda do Mashiach, então a Kabbalah trata disso. Mistérios do tempo, sonhos, reencarnação, então fala de muita coisa lá, sabe? Inclusive de sonhos que a gente tem muita coisa envolvida que a Kabbalah explica e ajuda nisso. Pra vocês entenderem, a Kabbalah não é um livro que você vai dizer, a Kabbalah é um livro, não. É como se fosse um conceito, entendeu? Então, tipo assim, você vai dizer, deixa eu ver. Por exemplo, magia. Você vai falar que a magia é um livro? Não, a magia é uma coisa que envolve um monte de coisa na magia. Tipo, sei lá, tem história de magia, tem livro de magia, tem história pra brincar de magia, tem um monte de coisa de magia. Então é um conceito, entendeu? A Kabbalah é um conceito, tá? Não é um livro. Agora sim, o Zohar é um livro, tá? E um livro da Kabbalah. O principal livro da Kabbalah é o Zohar. Então está muito interligado. Você fala em Kabbalah, você fala em Zohar. O Zohar é um livro principal da Kabbalah, atribuído ao rabino Rabi Shimon Bar Yochai. Tá? Por que está dizendo atribuído a ele? Não que ele criou, coisa do tipo. Porque não se tem certeza mesmo de que foi esse rabino que escreveu o livro do Zohar. Tá? Acredito que seja ele, muito provável que seja ele, mas não todos os rabinos não têm certeza disso. Tá? Mas compilado na forma atual, no século XIII, por Moshe de León, na Espanha. É escrito em aramaico, místico e poético. Comentário místico sobre a Torá, que são os 5 livros de Moisés, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Revela os mistérios escondidos por trás dos versículos bíblicos. Tá? Então o Zohar não é para ser lido como um manual direto, ele oculta tanto quanto revela. Por isso é necessário um guia ou preparação espiritual para acessá-lo profundamente. Então você não vai chegar lá, exemplo, você não vai chegar em Apocalipse, ler o que está lá e vai achar que tem uma besta saindo do mar mesmo, pesando.
Não vai ser essa besta. O Zohar, ele trata assim também. Então as coisas que você vai ler lá no Zohar, você interpreta como se fosse ali Apocalipse. Tem coisa que é mesmo, tem coisa que não é, tem que saber interpretar. Porque ele fala de altas viagens, entendeu? Tá? Então esse é o segundo método que eu vou estar baseado hoje, tá? Aí também tem o terceiro, que é o Midrash. O que é o Midrash? O Midrash é uma forma de interpretação rabínica da Bíblia. Ele expande, explica e comenta os versículos bíblicos, especialmente quando há ambiguidades, né? São dois caminhos, tipo... a gente vai falar hoje, né? Já estou dando spoiler aqui, a gente vai falar sobre uma das coisas que a gente vai falar, sobre o fruto que Eva comeu. Né? Um vai dizer, é uma fruta mesmo. O outro vai dizer, não, foi de modificação genética. O outro não, teve relação mesmo, teve alguma coisa ali. Então tem essas ambiguidades e o Midrash ele trata disso, de entender o que é cada coisa, sabe? De trazer as ideias que tem, não, acho que fala disso, outro rabino não acho que fala disso. Eles discutem e chegam num consenso, às vezes também não chegam. O Midrash é assim, é como se fosse uma discussão de rabinos conversando lá e tudo mais, tá? O Midrash é desse jeito. Então pode conter histórias paralelas, que é o Midrash narrativo, né, que é o que eu disse, cada um com a sua história ali, com a sua ideia do que é, ensinamentos morais, interpretações profundas dos nomes, números e símbolos. Eu queria deixar um adendo também aqui, aproveitando, de falar que no Midrash tem várias linhas de pensamento. Não tem como você... Pensa comigo. A gente é um mero mortal. A gente nasce, vive e depois morre. A gente não é eterno. Tanto que a gente não entende o infinito. A gente não entende a eternidade de Deus. Se falar pra gente, Deus sempre existiu. Você acredita, você sabe e tal, mas não tem como você conceber essa ideia de verdade. Cabe em você, porque você não foi feito para isso ainda. Você está num corpo mortal. Então, como que a gente, com essa pequenez, vai entender Deus que é completo, pleno, imenso, com tudo que Ele tem? A gente não vai conseguir entrar em consciência em tudo. A gente vai ficar na dúvida, a gente não vai entender plenamente. Por isso que o Midrash é isso. Cada um com pensamento. Então, às vezes eu vou achar uma coisa, o outro vai achar outra. A maioria a gente vai entrar em consenso. Graças a Deus por isso. A maioria a gente entra em consenso. Mas tem outras coisas que a gente não vai conseguir entrar em consenso e não vai para uma linha, não, eu acho que é assim e tal. Sabe? Por mais que Cristo seja a verdade, o caminho, a verdade, a vida, Ele é a verdade, então tem só uma verdade. Só que às vezes a gente não consegue chegar exatamente nela. Mas não tem problema, porque Deus quer que a gente discuta mesmo. Discuta o que eu quero dizer, converse mesmo, pense, analise sobre as coisas, tá? Então o Midrash é mais acessível que o Zohar. E tem tanto partes místicas quanto partes éticas, pedagógicas ou até humorísticas. Exemplos famosos que tem lá, né, que algumas pessoas conhecem que tem no Midrash. De lá veio a história de Lilith como a primeira mulher. De lá veio a ideia de que Deus criou e destruiu mundos antes deste, né? Que é aquela ideia de que teve mundos antes do Éden ali. A ideia é que detalhes extras sobre os patriarcas, o Éden e os anjos. Então tem detalhes sobre essas coisas lá também. Então só para resumir, o termo Kabbalah é uma tradição mística judaica que tem o foco principal em estrutura espiritual da realidade da alma. O Zohar é o principal livro da Kabbalah com comentários místicos da Torá. Tá? O Midrash tem explicações e histórias rabínicas da Bíblia e o foco principal dele é preencher e interpretar os textos bíblicos. Tá? Eu resolvi trazer isso aqui porque muitas vezes a gente fala, como diz o Zohar, como diz o Midrash, segundo a Kabbalah, e vocês não sabem o que é. Então eu trouxe primeiro para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Agora, vamos entrar de vez na palavra, tá? Eu vou ministrar aqui sobre o pecado, tá? A base da ministração é o pecado, do problema que é o pecado, né? Mas trazendo um conceito de onde que ele veio, mais ou menos, e como que ele acabou e tudo mais, como que a gente vai lidar com isso, entendeu? Então, para isso a gente tem que passar desde a nossa criação, lá no Gênesis, que é onde entra o pecado, e até o final, onde o pecado é vencido com Mashiach, com Jesus na cruz, que é ali que o pecado é vencido. Então, o começo e o final dele. Então, como eu gosto, né, de ouvir algumas pregações sempre vida tema, eu resolvi, vou dar um tema para a palavra. Então, o tema dessa minha palavra é Zohamá e o seu fim. Né? O fim da Zohamá, tá? Não é o seu fim. Zohamá e o seu fim. Tá? Então, vamos lá. Segundo a Kabbalah, Zohar e Midrash, existe um indício de que a fruta que foi comida por Adão e Eva,
O fruto que foi comido por Adão e Eva, da Etz Hadad, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que traduzido é árvore do conhecimento, não era exatamente uma fruta, mas que poderia ser uma metáfora altamente codificada para um tipo de transgressão espiritual envolvendo mistura de essências, talvez até uma manipulação genética ou energética, que alterou a pureza da criação original. Então a gente pensa às vezes, o que foi aquele fruto? Né? Não foi um fruto de verdade, não foi uma maçã, não foi uma uva, né? Foi alguma outra coisa. Eu estava atrás de entender um pouco melhor isso. Eu sei que não dá para ter certeza absoluta, mas como eu disse, tem linhas de pensamento. Então eu fui atrás para saber. E aqui vou dizer para vocês de uma linha que eu encontrei que achei bem interessante, tá? Para vocês entenderem o que foi esse fruto e tudo mais. O comer do fruto na linguagem cabalística não precisa significar comer literalmente. Pode significar um ato de união imprópria, uma mistura proibida de realidades espirituais, um tipo de ato energético genético que alterou a matriz original da criação, que alterou o DNA, né, a matriz original ali de Adão e de Eva, que era o original, que era a fonte mesmo, dali que vinha a raiz de tudo. E esse fruto pode ter alterado isso, entendeu? Então o Zohar fala da serpente como tendo aparência humana, capacidade de sedução e desejo de tomar Havá, tá? Vou falar Havá aqui, que é Eva, vou falar também Adam, que é Adão, tá? Que é do nome original deles, que é do hebraico. Esse é o nome deles mesmo, tá? Então eu vou falar o nome mesmo deles. A queda não teria sido só desobediência. Alguns textos sugerem que o pecado foi um ato de união proibida entre Havá e essa entidade, Nahash, que era a cobra, certo? Que a gente chama de serpente, que está lá na Bíblia, tá? O nome dela era Nahash. Essa união teria gerado uma linhagem espiritual corrompida, Caim, que a gente sabe, né, que matou Abel, era o filho do mal, o filho da perdição, né? Caim, uma linhagem espiritual corrompida, Caim, sendo, segundo algumas fontes, descendente de Nahash e não de Adam. Então, dizendo que Caim veio de Nahash, dali, tá? Não de Adam. Isso explicaria por que o comportamento de Caim é tão diferente. Sua agressividade, seu afastamento da luz original, entendeu? Porque é estranho, um homem perfeito que, por mais que tenha caído Adão, você vê que ele tem Abel, mas que Caim é completamente diferente. Então o Zohar, né, o Zohar vai tratar também de Bereshit, e lá nessa parte que trata de Bereshit, Bereshit é Gênesis, tá? Para quem não sabe, isso aqui no nome original é Bereshit, lá em hebraico. O Zohar fala que a serpente injetou impureza em Havá, ele fala com essas palavras, que ela foi tocada por ele, antes mesmo de Adão se unir a ela, a Havá. E que isso deixou uma marca no DNA espiritual da humanidade, o que só será completamente purificado no tempo do Mashiach. Quem não sabe o que é Mashiach, é Cristo, em hebraico, que é Jesus, é Yeshua. O Midrash Rabbah vai diz que a serpente veio sobre Havá como um homem, linguagem muito forte e estranha, né? Porque está dizendo é meio complexa a situação. Isso não é interpretado literalmente pela maioria, mas indica algo profundo e transgressivo. Então, se vocês forem entendendo o que está aí, seja um ser pensante, né? Como diz o rabino que eu gosto, e pensem no que está sendo dito aqui, tá? Tudo isso indica que houve manipulação genética, corrupção do código divino da criação, que pode ser visto como o DNA espiritual da humanidade, né? Realmente mexendo no DNA da humanidade. Então, o que aconteceu com Havá? O Zohar diz que a serpente, Nahash, não apenas conversou com Havá, mas tocou e injetou nela impureza espiritual. Essa impureza é muitas vezes interpretada de forma alusiva, como se a serpente alterasse o código espiritual dimensional de Havá, ou, em algumas escolas mais esotéricas, até de forma literal ou simbólica sexual. Tá? A ideia que Havá foi penetrada pela falsidade, pela separação do Ein Sof, separação do Ein Sof é essa separação do pleno Deus, tá? Da maior essência de Deus, do Deus no pleno dele. Então, a ideia de que Havá foi separada pela falsidade, foi penetrada pela falsidade, pela separação do Ein Sof, e isso introduziu a dualidade, a dúvida, o ego, o desejo de receber apenas para si. Então, como que ela foi separada, né, do Ein Sof, de Deus? Introduzindo a dualidade nela, a dúvida, o ego, o desejo de receber apenas para si. Isso depois ela comeu do fruto, foi isso que aconteceu com ela. E o que aconteceu com Adam? Se Havá foi enganada e alterada espiritualmente, por que Adam, que estava intacto, aceitou participar, né? Então, se ela já estava corrompida, aquele olhou e falou, nossa, eu também quero, sabe? É complicado isso, né? Porque ele quis também, sabe?
Qual o sentido disso? Você vê que uma pessoa está toda errada lá, sabe? Se deu mal, você vai, olha para ela, também vou. Ela te convida, você fala, eu vou também. Pior que a gente faz isso, né? Tipo, pessoas aceitam drogas, sabe? Tantas essas coisas, a gente continua fazendo isso. Você vê como o ser humano é complicado, sabe? Então, existem algumas leituras cabalísticas para isso, que explica por que Adão resolveu participar disso com ela. Então tem dois caminhos para isso, tá? Aí você é um ser pensante, você vai escolher o que você quer seguir, entender e buscar, sabe? Vai falar com Deus no seu coração e vai entender. Porque ninguém tem resposta completa aqui se não Yeshua, tá, gente? O Zohar... Existem algumas literaturas cabalísticas. Então a primeira, Adão escolheu cair com ela por amor. Essa daqui, eu não acredito muito nela, tá, gente? Então, mas é interessante, tá? É um meio, ó. Adão escolheu cair com ela por amor. O Zohar e alguns Midrashim indicam que Adão sabia que Havá já havia caído. Ele compreendeu que ela estava agora em outro nível vibracional, impuro separado, mais baixo. E por não querer se separar dela, e por saber que seu tipo com correção dependia dela, por saber que ele ia arrumar as coisas e seguir o caminho, o destino dele que ele tinha que seguir, ele decidiu que dependia dela, ele escolheu acompanhá-la na queda para futuramente ajudá-la na elevação. Tá? Então ele decidiu ir com ela para ajudar a subir. É como se dissesse, se ela caiu, eu não quero permanecer no Éden sozinho. Prefiro descer com ela e redimir juntos. É interessante isso aqui, tem uma parte que fala. Isso conecta com a imagem do Mashiach, né, de Jesus, aquele que desce ao mundo para elevar o caído. Então tem essa ideia também. Pode ser que seja verdade? Pode ser que sim. Aí tem a segunda parte, a segunda teoria, né, o segundo caminho, não teoria, o segundo caminho. Adão caiu porque estava em desequilíbrio com sua própria missão. Outro entendimento é que Adão falhou no zelo por sua Neshama, que é a sua alma pura, sua alma boa, tá? Sua parte boa mesmo, da alma bem elevada. Então Adão falhou no zelo por sua Neshama. Ele cedeu à influência de Havá, porque não manteve o discernimento da árvore da vida, se deixou atrair pelos desejos de ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e então quis experimentar o que ela havia experimentado. O Midrash diz que ele viu que ela não morreu. Então ele olhou para ela e viu, ela experimentou disso, e ela não morreu, então pode ter pensado, então não é tão perigoso quanto disseram. Se a Havá experimentou do fruto, está vivo aqui na minha frente, está tudo bem? Então não é tão perigoso, vou experimentar também, sabe? Pode ter acontecido isso. Essa lógica é o início da separação da fé pura, que é uma das maiores dores do mundo pós-queda, né? Que muitas vezes a gente olha assim para o pecado, e até às vezes, ou a experimentar o pecado, ou ao ver na vida do outro, a gente olha e fala, mas ele não está acabado, não está arrebentado, você vê um drogado, ela não morreu ainda, eu vou experimentar, vou só dar um tapinha para ver como é que é, tá entendendo? Fala desse tipo de coisa, de sentir no seu coração. Então você experimenta o pecado, você fala, mas está tudo bem, não aconteceu nada, eu vou continuar, tá entendendo? Então pode ser um dos motivos aí que levou Adão a fazer isso, esse negócio de, ela não morreu, tá tudo bem, eu vou experimentar também. Não é tão ruim quanto parecia. Então, um resumo disso até agora. Havá foi seduzida emocionalmente e espiritualmente pela serpente. Adão, ao invés de resistir, desceu junto, ou por amor, ou por erro de julgamento. Então, julgou errado o que ele viu e foi junto com ela. A queda deles não foi apenas uma desobediência, mas uma mudança no nível vibracional da alma coletiva, da alma nossa como um todo. A gente tem uma alma inteira, né? Que se todos nós estamos nele, tem uma alma também que é onde todos nós encontramos lá, onde vem a fonte de tudo, tá? Então, acabou tendo uma mudança vibracional nessa nossa alma coletiva por conta desse pecado dos dois. A partir daí, a história da humanidade se torna um tikkun dessa queda, que cada geração, com cada geração consertando um fragmento. Então, depois disso, é a história que a gente tem até os dias de hoje, a gente tentando resolver isso que aconteceu e alguns xingando Adão e Eva até hoje. Por que foi fazer isso? Muitas vezes aqui vocês vão ver que eu vou passar uma parte e depois eu vou voltar. Porque no meu estudo que eu fiz, né, muitas vezes eu chegava numa questão e preferia concluir ela e depois voltar no outro ponto onde eu parei. Então aqui eu vou voltar de novo. Primeiro, porque é para dar mais detalhes, tá? Primeiro, o fruto não era uma fruta literal. A gente tinha falado disso, mas vai dar uma explicação. Segundo o Zohar, Bereshit, eu vou também falar aonde que tá essas coisas no Zohar, Bereshit, né?
no Midrash, muitas coisas que eu falar para ter base, para você mostrar que eu não estou tirando da minha cabeça, que eu estudei e vi, tá? Segundo o Zohar, está lá em Bereshit 35a e diante, o chamado fruto da árvore do conhecimento não era um objeto físico, mas sim uma experiência, uma alteração espiritual. Então ela viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para adquirir sabedoria. Isso aqui está em Gênesis 3:6. Isso está falando sobre a atração do ego que ela teve, o desejo de ser como Elohim. A gente já ouviu muito falar sobre isso, né? Que eles queriam ser como Deus. E a ruptura com a unidade do Ensof, né? A quebra deles com a essência de Deus. E sim, essa experiência de comer do fruto significa aceitar a influência da serpente, da Nahash, que o Zohar diz que era um anjo de severidade, distorcido, ligado ao lado esquerdo da árvore da vida. Tá? Então, o tocar da serpente em Havá. O Zohar descreve que a serpente tocou Havá, injetou nela Zohamá. Aqui eu vou falar pela primeira vez de Zohamá, que era o que eu tinha dito lá no começo. Injetou nela Zohamá, uma impureza espiritual com uma toxina de separação que depois passou para toda a humanidade. Então o que é o pecado na sua essência, na pureza dele? É Zohamá, entendeu? Que é essa impureza, tá? Zohamá, traduzido é impureza. Então essa impureza foi para dentro da gente por conta desse pecado de comer do fruto, tá? E com Adam, aí vem uma pergunta, né, que eu me fiz, dentro de todas as perguntas que me levaram até essas respostas, e como Adam também foi afetado sem contato com a serpente. Então, se só a Hava também comeu do fruto, e o fruto não é de fato um fruto, não dá para ele pegar e comer, como que ela veio para ele sem contato com o Nahash, também recebeu do pecado? Como que ele fez isso? Então, aqui entra uma resposta interessante. A resposta cabalística é: Adam não foi tocado diretamente pela serpente, mas ele foi tocado por Havá, que já estava alterada. Ou seja, Havá passou para Adam a impureza que recebeu da serpente. O Zohar diz em Bereshit 1:36a: quando Adam se uniu com Havá, após ela ter sido tocada pela Nahash, ele também foi contaminado. É como se Havá, ao ser influenciada e alterada energeticamente pela serpente, tornou-se um veículo de transmissão espiritual dessa impureza. E Adam, ao se unir a ela ou aceitar dela o fruto, permitiu que essa contaminação entrasse também em sua alma. E aí como que fica, né, a linhagem de Adam e Nahash, que é esse problema que a gente tem até hoje, né, do bem e do mal. Essa linha de pensamento sugere: Adam representa a linhagem da alma divina pura, o Ruach, Neshama, Hayah, que são os níveis da alma, então representa esse lado de Deus mesmo. Nahash representa uma linhagem híbrida, impura, desconectada da luz divina, desconectada do eterno. A humanidade, então, se tornou uma mistura dessas duas linhagens. E cada pessoa carrega dentro de si ambas as forças. Então, por isso que a gente tem que ficar lutando contra a Yetzirah, que é a nossa inclinação para o mal, que é o que vem da Zohamá. Entendeu? Da gente querer pecar e tudo mais. Porque a gente pensa em fazer coisas boas, eu quero seguir esse caminho. Só que o nosso desejo, a nossa carne, puxa a gente para baixo. Entendeu? Veio daí. Então, o que foi inserido e injetado em nossa genética? No Zohar parece que a serpente injetou Zohamá, impureza espiritual, quando a serpente veio sobre Havá. Ele injetou nela a Zohamá, a impureza da morte. Essa palavra Zohamá aparece frequentemente para descrever uma contaminação espiritual, uma marca deixada pela serpente, que passou à descendência humana. Essa impureza é considerada a raiz da inclinação do mal, e Yetzirah, como já tinha dito, na humanidade. Havá foi tocada pela serpente antes da união com Adão. A serpente veio a ela antes de Adão, e por isso ela concebeu Caim, que tinha dentro de si a força da serpente. Essa ideia aparece de forma mais direta no Zohar 1:36b, onde é sugerido que Caim nasceu com a influência espiritual da serpente, por isso ele foi o primeiro assassino e era inclinado ao mal. A linhagem de Caim é vista como portadora dessa semente híbrida. Caim veio do lado do outro, da serpente, que seria o lado esquerdo da Sefirot, que é do lado mal. Então ele veio dali, teria vindo dali, segundo o Zohar. Essa impureza será purificada apenas nos tempos do Mashiach. O Zohar 1:28b diz que o sopro divino de Mashiach limpará o mundo da Zohamá deixada pela serpente. A redenção messiânica é entendida como um termo ao estado da pureza anterior à queda, restaurando a humanidade à sua forma original, como no Gan Eden, que é lá no Jardim do Éden, no paraíso. Um paralelo oculto, a ideia de DNA espiritual. A injeção de Zohamá pode ser vista como uma
corrupção do código da alma. E por isso o Zohar fala em impregnar a humanidade, impregnando a humanidade. Pois foi algo passado de geração em geração. Então dali foi sempre para frente, através da genética. Por isso a alma do Mashiach não pode vir de uma união comum. A alma de Jesus, né, de Yeshua, não pode vir de uma união comum, porque senão não haveria genética, com a Zohamá. Então ele veio só de Miriam, que é Maria, tá? Eu já vou dar um spoiler aqui, que no momento que eu vi isso e fiquei pensando comigo, eu já pensava isso também, só reforçou, foi, bom, vamos lá, tá aqui uma pergunta que parece heresia, mas vocês vão entender. Você tem que fazer esse tipo de pergunta. Tipo assim, se Yeshua, ele veio de Maria, mas Maria tinha Zohamá, tinha pecado na genética dela, tudo bem que ele veio do céu, só que do sopro divino, né, e tudo mais. Só que ele nasceu de Maria, que Maria tinha já o pecado na genética dela. Mas que ela fosse maravilhosa, escolhida por Deus e tudo mais. Claro, hoje a gente tem pessoas assim que também têm pecado. Todos nós temos pecado, não passa só Yeshua. Então como que ele foi gerado por uma mulher que tinha Zohamá nela, na genética dela, no pecado, e nasceu dessa genética? Porque quando a gente nasce, a gente pega a genética do pai e da mãe. Então se o pai era o próprio Eterno, a mãe era Maria, era Miriam. Como que não passou para ele Zohamá, entendeu? Então, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Só tô dando um spoiler. Por isso a alma do Mashiach não podia vir da união comum, precisava vir de um canal purificado e elevado como Miriam, onde o sopro divino gera vida diretamente, né? Que o Eterno soprou direto nela a semente, né? Que foi Yeshua. Aí aqui temos algumas bases aqui, conexão com outros textos. Além do Zohar, essas ideias aparecem também em Midrash Bereshit Rabbah 25, que diz que a serpente veio sobre Havá como um homem, é lá que diz isso. No Tikunei Zohar 69, do 112b ao 113a, lá fala da alma de Caim como originada do lado esquerdo, do lado da Sefirot. Então, é aqui que fala disso. E o Sefer Habahir menciona a mistura das forças do bem e do mal após a queda, né? Então, resultando na gente que tem essa divisão entre bem e mal, tá? Eu vou falar para vocês agora também de três níveis de interpretações que os rabinos usam, né, que é usados na escola judaica, nas yeshivá, que são as escolas judaicas. Que meu pai já falou aqui, mas eu vou trazer para vocês entenderem o porquê é complicado você ficar só com a ideia de que, tá bom, Adão e Eva comeu do fruto e veio o pecado, não sei o quê. Esse é o básico, é o que a Bíblia está te falando, é só o literal ali, o que você lê por cima. Então, você precisa se aprofundar, entender melhor as coisas, buscar pesquisar isso. Isso não vem de agora, não é da minha cabeça pensar isso vem desde lá de trás. Tanto que tem até um método de estudo para isso. Tem o nível Pshat, que é o que os rabinos usam. Então o nível Pshat, ele simplifica, ele é o literal. A maioria dos crentes para, quase todos eles, infelizmente, param. Que diz que Havá foi enganada por uma serpente literal, todo mundo já sabe, ela comeu um fruto proibido, depois deu para Adão, ambos foram punidos e expulsos do Éden. Amém, cabalista, vamos pro céu. Gente, a gente tem que ser pensante, de eu criticar e tentar entender as coisas. Você está baseando a sua vida, a sua eternidade em uma coisa. Não tem como você dizer, tá bom, então foi isso, beleza, vai embora. Não dá, gente. Tem que tentar entender, sabe, em conversa com Deus, em oração, em leitura bíblica, leitura da palavra, em outros textos, sabe, discussões que já tiveram. Sabe, toda discussão que você teve na sua cabeça, alguém já se perguntou lá atrás, o rabino já pensou nisso, sabe? E ele estudou muito para chegar nas respostas, né? E direcionado por Deus e tudo mais. Então, esse é o primeiro nível, que é o nível Pshat, o nível onde vários cristãos hoje aqui do Brasil, a maioria do mundo, infelizmente, para. Aí tem o nível Drash, ou às vezes é chamado de Remes, mas a maioria das vezes é Drash, que aí lá você vai entender. A serpente representa Yetzirah, a inclinação do mal, ou o ego. Comer do fruto é um ato de consciência, uma busca pelo conhecimento separado de Deus, que é Deus, tá? A queda é a perda da pureza original da humanidade. Essa abordagem é comum entre os rabis e estudiosos da Torá, entre a maioria dos rabinos, que buscam significados morais, éticos e psicológicos. Ó. Você pode ver aqui que esse nível Drash, ele busca mais isso aqui, significado moral, ético e psicológico. Então ele não fica na literalidade. O que é a literalidade? É a praticidade da coisa. Que é você dizer, a Eva foi lá, comeu da fruta, isso é literalidade. Aí também, o segundo nível Drash, o que aquilo trouxe para ela, moralmente? O que aconteceu quando ela mordeu, entendeu? Tipo, ela desobedeceu a Deus. Tá falando de mais profundo. Tá falando de aqui dentro. O que acontece aqui dentro com você, entendeu? Nível moral, ético e psicológico.
Então o segundo nível é isso. E tem o terceiro nível, que é o mais profundo, que é o nível Sod. O nível Sod já trata da Kabbalah, tá? Que é o nível mais profundo, que vai tratar dos detalhes que a gente não sabe. É como se fosse o nível Pshat, que é o primeiro, que é aquela prática, só que mais profundo, nas entrelinhas, o que de fato está acontecendo ali. Porque falar que comeu só um fruto é muito fácil. O que está acontecendo mesmo ali? Sem ser o nível moral, o que está só de mudar dentro dela, o que aconteceu de verdade, na praticidade, o que literalmente aconteceu. Então o nível Sod trata muito disso. O nível Sod dessa história que eu passei para vocês até agora vai trazer a serpente Nahash, uma entidade espiritual real associada a Samael, uma força do lado oposto. Ele não apenas enganou Havá, mas a penetrou espiritualmente, causando injeção de Zohamá, ou impureza. Isso deixou uma marca espiritual na humanidade, um DNA cósmico corrompido. Caim nasce com essa mistura de luz e trevas. A história é uma codificação de dinâmicas energéticas espirituais entre os mundos. Essa é a versão predominante entre os cabalistas, místicos e estudiosos do Zohar. Tá? Então, quem entende de Kabbalah segue essa linha que eu estou passando para vocês, dessa mutação genética que teve através dessa relação espiritual. Tá? Os judeus hoje o que pensam? Então os ortodoxos, não cabalistas, a maioria deles não acreditam em Yeshua, aceitam níveis simbólicos, mas nem sempre adotam um nível cabalístico de união entre Nahash e Havá como fato. O que eu estou falando para vocês terem ideia do que os judeus pensam também, para a gente não achar que a gente está maluco aqui falando disso. Não, tem um monte de judeu que pensa isso também, é normal. Cabalistas e racídicos, o que eles pensam? Afirmam claramente que houve uma influência genética real da serpente em Havá. E isso afeta até hoje a alma coletiva da humanidade. Se você pensar assim também, você não é um maluco, um doido que está inventando coisa. Não, realmente tem base para isso. Então, um adendo, tá? Para vocês entenderem um pouco isso. Havá foi tocado espiritualmente. Segundo Zohar, a serpente injetou nela impureza. Isso não significa necessariamente relação sexual literal. Tá? Então eu trouxe isso para deixar bem claro, porque pode ser que sim, mas pode ser que a gente está falando do Éden, entendeu? Muita coisa lá era diferente. Então a nível espiritual, pode ser que não seja carnal igual a gente pensa. Pode ter havido essa mudança na genética de outra forma. Não quer dizer que teve realmente essa relação igual parece que tem. A gente não consegue ter a certeza disso, tá? Mas uma união energética, uma penetração no sentido espiritual, onde Havá absorveu uma consciência estranha. A ideia de separação, ego, autonomia, sem luz, essa impureza entrou não só no corpo, mas no código-fonte da humanidade. Então não foi só corpo. Caim nasceu com essa mistura. Caim representa a mistura de luz, de Havá, com a escuridão da serpente. Ele é o arquétipo da alma que carrega força criadora. Ele era agricultor e construtor. Então, como se tivesse pegado isso do lado bom, sabe? Do eterno mesmo, que veio de Havá. Mas também desequilíbrio, inveja, violência, porque sua origem foi misturada com o veneno, com a Zohamá. Então, até os dias de hoje, o sopro de Deus continua em nós. Mesmo após tudo isso, Adão e Havá ainda carregavam a Neshama dada por Deus. O coração deles carregava neles ainda, nesse lado bom. Eles caíram, mas não foram destruídos. O plano de redenção começa ali, quando eles caem. E o Zohar diz que será completado com o Mashiach, que trará a purificação da Zohamá herdada, né? Através do Mashiach que vai ser tratada essa questão. Então, o resumo de tudo isso. Houve um colapso espiritual provocado por uma união genética, energética, com uma consciência contrária à luz. Esse evento entrou nos níveis mais profundos da alma humana. Desde então, toda a história é o caminho de volta, de elevação, tikkun, reparo e conexão com a unidade divina. Então, desde esse pecado aí, desde isso que aconteceu, é essa luta para tentar reverter isso que aconteceu. E o Mashiach já veio, já venceu isso, só que a gente tem que, vou explicar mais pra frente, vocês vão ver, que a gente tem que se conectar mesmo com o Mashiach, né? A gente tem que entregar nossa vida para ele, mudar os nossos hábitos, para que a gente seja inserido nele. Tá? E, de fato, quando a gente receber um novo corpo, tudo seja transformado. Tá? Uma dúvida. Nós sabemos que Miriam, Maria, aí aquela dúvida que eu tinha passado para vocês, tá, gente? Era virgem, mas a Zohamá já não estava nela, em seus genes por conta de seus pais. Como isso não foi para Yeshua para que ele não tivesse Zohamá? Então esse ponto é muito interessante, não sei se vocês se interessaram também, mas foi aquilo que eu passei para vocês, sabe? Maria tinha o pecado nela. Como o pecado não passou para Jesus, se na genética para formar um bebê, vem do pai e da mãe. Se ela tinha pecado, teria para passar para ele, tá entendendo? Então isso é uma coisa que me deixava bastante encucado.
Aí pode ser que demore um pouquinho nessa parte, tá, gente? Mas presta atenção que é interessante. Contexto. A Zohamá estava em todos os humanos? Sim. Então, realmente, Miriam tinha Zohamá. Sim, segundo o Zohar e o Talmud, após a queda do Éden, a Zohamá, impureza espiritual, foi transmitida a toda a humanidade como uma espécie de DNA espiritual corrompido. Só foi parcialmente retirado em eventos como o Monte Sinai. Tá? Isso aqui é interessante. Teve uma parte da nossa história que foi retirada. A Zohamá da gente. Então, não precisa mais de Yeshua? Precisa. Olha o que acontece, né? Só foi parcialmente retirado em eventos como o Monte Sinai, quando os israelitas ouviram a voz de Deus diretamente. Ali a Zohamá sai deles. Gente, estamos salvos. Então, a gente vê que não foi só... É engraçado. Não foi só culpa de Adão e Eva. Ali no Monte Sinai o pessoal cai de novo. Então dali podia sair gente nova, entendeu? Onde pessoas conseguiram combater a Zohamá e reverter a situação. Mas não, o que acontece? Mas voltou ao mundo com o pecado do bezerro de ouro. Logo em seguida o pessoal vai e estraga tudo de novo, perde toda a salvação. Então o ser humano não tem jeito, gente. Se não for Yeshua, se não for Jesus, não dá. Tá? Então essa parte é interessante. Ou seja, ninguém está puro. Ou seja, ninguém nasce puro. Então, esse lembra dessa brincadeira de ninguém está puro? É verdade, ninguém nasce puro, todo mundo já nasce com problema. Porque todos descendem através de uma cadeia espiritual infectada. Todo mundo está sendo infectado desde o início. Você nasce, já nasce com o pecado. O próximo nasce, já nasceu com o pecado, a gente já sabe disso. A exceção messiânica, o nascimento de Yeshua. Aí vem a exceção. Como então Yeshua escapou da Zohamá? A resposta cabalística o corpo de Yeshua foi formado por um sopro direto do Ensof, direto de Deus, da essência de Deus, e não por uma união física entre homem e mulher. Ou seja, ele não teve pai humano que transmitisse a Zohamá. O sêmen de Yosef, que é José, o pai de Jesus, de Maria, o sêmen de Yosef não foi envolvido nisso. A concepção foi pelo Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, Espírito Santo, tá, gente? Espírito Santo. Miriam, Maria, mesmo sendo humana, foi purificada e elevada espiritualmente para ser apenas o canal, não a fonte. Quando eu cheguei nessa resposta aqui, tirada do Midrash, eu não achei interessante. Porque fala, Miriam, Maria, mesmo sendo humana, foi purificada e elevada espiritualmente para ser apenas o canal, não a fonte. Então, gente, não faz muito sentido, como se Maria já fosse sagrada já. Como é que vai ser isso? Ela já nasceu sagrada? Não dá, ela já nasce com pecado. Sabe, isso daqui não respondeu a pergunta da minha alma, sabe? Não dá para viver com isso e acreditar. O Zohar fala que quando o Mashiach desce ao mundo, o corpo é tecido com uma luz escondida. E a alma vem do mais alto nível de Atikar Kadishá, o mais profundo do Keter. Então, do mais alto dos mundos, foi de lá que Yeshua veio. Isso aqui está em Zohar 1º, 82a, e no Zohar 2º, 172b, tá? Mas e a Zohamá herdada da mãe? Tá repetindo aqui. Aqui está a nossa pergunta, que é o que eu fiz para vocês. A resposta está na natureza do milagre da concepção. Miriam era humana? Sim, mas foi escolhida por sua pureza, assim como o tabernáculo foi escolhido para abrigar a presença divina, né? Então, trazendo uma alusão entre o tabernáculo, que vocês sabem que tinha o Santo do Santo, e lá era a presença de Deus. Como se o ventre de Maria se tornasse um tabernáculo momentâneo para a presença de Deus entrar, que era o próprio Yeshua. A concepção do Mashiach foi feita sem ativar os mecanismos humanos normais de reprodução. Não houve ativação de DNA masculino. Outra de Miriam serviu como um recipiente sagrado, como o Santo dos Santos, que é o hebraico é Kodesh HaKodashim. Né, que eu já expliquei para vocês, fazendo um adendo entre o tabernáculo, o Santo dos Santos, a presença de Deus, e o útero de Maria, então a presença de Deus lá com o Mashiach. Os Zohar e outros escritos sugerem que o que aconteceu foi algo sem precedente. A alma do Mashiach entra no mundo por uma fenda de luz escondida, que não passa pelos canais impuros da carne. Né? Nossa alma vem de um lugar, a do Mashiach veio de outro. Isso aqui fala no Zohar 3, 176b. Em outro modo de dizer, é como se o Mashiach não viesse de baixo para cima, por genealogia carnal, mas de cima para baixo, com uma centelha pura que desce direto do Keter, né? Do último céu, o céu mais alto, o mais puro céu. Usando Miriam como recipiente limpo e separado, não como fonte genética contaminada. Assim, a Zohamá não teve acesso a ele, pois o processo foi fechado, protegido e fora do sistema comum de nascimento humano. Um paralelo cabalístico poderoso, isso aqui é interessante. O Zohar, o Santo dos Santos, que é o Kodesh HaKodashim, no templo era o único
lugar onde a presença divina podia se manifestar completamente, só lá. Ninguém podia entrar lá, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano purificado. Assim também foi Miriam, separada, purificada, visitada pela presença divina, que plantou Machia em seu ventre. Tá? Então, sim, Miriam fazia parte da linhagem humana afetada pelo Zohamá, mas a concepção de Yeshua não passou pelos mecanismos normais de transmissão da alma e da carne. O Ruach HaKodesh, Espírito Santo, purificou e selou no processo. Por isso, ele nasce puro, sem Zohamá, sem pecado, sem inclinação ao mal. Ele é chamado de o novo Adão, pois veio como Adão era antes da queda, na verdade até mais, com a consciência plena da união com o Yusuf. Tá? Isso aqui fala do Machia, dele vir para cá, mas a parte de Miriam, sabe, não estava completa ainda, não deu para entender direito, que parece muito que Zohamá ainda está na Miriam, seria para passar para ele, entendeu? Então aqui veio, continuando as perguntas. Não veio de baixo para cima, por genealogia carnal, tem a ver com nossas almas caídas. Então tem uma parte que fala, que eu falei para vocês, que a alma de Yeshua não veio de baixo para cima, mas veio de cima para baixo. Eu lembrei das nossas almas que estão caídas. Será que tem alguma relação com isso? Fui procurar. Na Kabbalah, o universo é estruturado em 4 mundos espirituais, que representam níveis de consciência e pureza, que eu já falei para vocês: Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Tá? Tudo que nasce de baixo para cima, como nós, os mortais, vem do mundo de Asiá, mundo de ação, que é aqui. Passa pela cadeia de transmissão carnal e energética dos pais, carrega a herança da Zohamá, a herança da genética, do Zohamá, que ficou impregnada nos corpos e almas após a queda do Éden. Ou seja, nossos corpos são tecidos a partir da matéria caída, e nossas almas descem e se vestem em cascas, clipot, que impedem a luz plena de brilhar. Então, como a gente vem de baixo, a gente já vem vindo de baixo com todas essas clipot, com tudo isso de errado vindo com a gente, vem para cá todo impuro, nossa alma já vem toda complicada. Como normalmente acontece na concepção humana? Quando 2 pessoas se unem, a alma que desce é atraída pelos seus méritos e seus débitos. Ela entra num corpo feito de matéria reciclada, que é o nosso corpo, de gerações anteriores. E já nasce com véus, traumas, memórias kármicas, Zohamá, etc. Mesmo que a alma venha de um lugar elevado, ela passa pela densidade da criação e perde a pureza inicial. Então ela vai adquirindo essas clipot de tudo e vai tendo essas complicações. Já o nascimento do Machia, ele foi de cima para baixo. Agora aqui está o diferencial cabalístico. A alma do Machia não sobe através do esforço humano. Ela desce de cima para baixo, direto de Keter, o ponto mais alto da vontade divina. Não passa pelas vestimentas carnais tradicionais. E o corpo que a abriga é tecido por intervenção direta do Ruach HaKodesh, que é o ventre de Maria, sem as energias caídas. Isso faz dele um novo Adão, mas sem pecado, sem Zohamá, sem exílio espiritual. Como está escrito no Zohar, ele será gerado por luz escondida, não por carne caída. Por isso ele será capaz de vencer a serpente que derrubou o primeiro homem. Está no Zohar 272b. Então, tem relação com as almas caídas? A resposta é totalmente. Nossas almas estão presas em ciclo de tikkun, de correção. Viemos encarnando e tentando limpar a Zohamá herdada de geração em geração. O Machia, ao vir de cima para baixo, rompe esse ciclo e cria uma nova raiz espiritual. Então dele vem uma nova coisa, um algo sem Zohamá, sem pecado, tá entendendo? Um algo limpo e puro, para que possamos nos reconectar ao estado original de Adão antes da queda. Isso muda a nossa perspectiva. Yeshua não veio como mais um entre nós. Ele veio como aquele que desce para nos levantar. Então isso é maravilhoso, O próprio Deus que desce para levantar-nos, tá? Por isso a Kabbalah fala de 2 árvores. A árvore da vida, da qual Machia é fruto, e a árvore do conhecimento do mal, que foi a origem da queda. Yeshua vem reconectar o mundo com a árvore da vida, onde não há dualidade, separação nem Zohamá. Aí a gente passou isso da concepção de Yeshua e tudo mais. Aí agora a gente vem como Yeshua nos limpa completamente da Zohamá. Foi uma pergunta que eu me fiz e fui atrás. Como Yeshua limpa a gente disso? Como que é esse processo? Que a gente sabe que Yeshua morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e no 3º dia ele ressuscitou.
Mas aí é aquilo que o nível chato, que a criancinha, todo mundo já sabe. O que acontece de verdade ali por trás? O que se passou? Então, como Yeshua nos limpa completamente da Zohamá? Ele vem de uma origem pura, como nós falamos antes. Ele não nasce da união carnal tradicional, ele vem do sopro do espírito de Elohim, que é Deus. Isso faz com que ele não tenha pureza espiritual. Isso já o torna um novo Adam, mais puro. Um novo começo para a humanidade. Ele passa por tudo sem pecar. Então, além do nascimento dele, ainda teve a vida inteira dele e a morte, que tudo isso é processo para tirar a gente da Zohamá, tirar a gente do pecado. Ele passa por tudo sem pecar. Yeshua viveu como um homem comum, foi tentado em todas as coisas, mas não foi dominado pela Zohamá. Isso é vital. Ele não apenas nasceu puro, ele permaneceu puro. Então tinha essa complicação. Mas aí fica fácil, o homem nasceu sem pecado, tá tudo certo. Mas tinha que passar a vida inteira aqui. Se Satanás foi tentar ele passou pelas tentações, entendeu? Isso não é fácil, não é simples. Ele permaneceu puro, vencendo a Zohamá por dentro no plano humano. 1 João 3,5 diz: nele não havia pecado. Hebreus 4,15 diz: ele foi tentado em tudo, mas sem cair. Que é isso que a gente está dizendo. Ele absorve a Zohamá no Gólgota. No momento da crucificação, o que acontece espiritualmente é: Yeshua assume sobre si as impurezas espirituais da humanidade. Então, ele toma para si. Ele desce ao nível mais baixo da criação, tocando até as raízes do mal. É como se ele dissesse a Zohamá: vem a mim, para ser queimada na luz divina que ele carrega. Isso é refletido em Isaías 53, que diz: ele levou sobre si nossas enfermidades, carregou nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é como se ele puxasse tudo que tinha para ele, sabe? Abrisse os braços e dizia: vem a mim. E ele puxa todo o pecado, toda a maldade, toda a raiz da Zohamá para ele, para destruir nele, para ser queimada na luz divina que ele carregava, que ele carrega. Segundo o Zohar, o Messias sofredor precisa descer ao pó da terra, assumir os sofrimentos do mundo, trazer a redenção através da dor. Então por isso que ele precisava sofrer e passar por tudo aquilo. Senão como é que ia curar? Como é que ele tinha que passar os nossos pecados ali nele, entendeu? Ele sentindo mesmo a dor da morte, que é o que a gente era digno de ter, a própria morte. Mas foi tudo passado para ele porque ele decidiu e escolheu isso. Ele desce até as cascas, que são as clipotes, e Yeshua vai até onde nenhum outro tzadik jamais foi, nenhum homem mais justo jamais foi, ao Sheol, que é o próprio inferno, o plano de impureza e aprisionamento das almas. Ele abre caminho para as almas presas na Zohamá. Ele retorna triunfante, quebrando a estrutura do exílio espiritual. Ele oferece troca nossa alma com Zohamá pela dele purificada, entendeu? Então é isso que acontece. Esse é o mistério da cruz. Ele oferece troca nossa alma pecaminosa com Zohamá pela dele purificada, entendeu? Ele se entrega ali na cruz por nós. Esse é um ponto profundo. Ao nos unirmos espiritualmente com ele, com Yeshua, é como se nossa alma fosse revestida da pureza dele. Como está em Romanos 6,6, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Como está no Talmud, o Mashiach levará as dores do povo para purificá-los. Então, ele tinha que passar por tudo isso. A redenção total quando ele retornar. Yeshua já plantou a semente da limpeza da Zohamá, mas a purificação completa só virá com a Geulah, com a redenção final. Quando os mortos serão ressuscitados com corpos de luz, a Shekinah se levantará abertamente, e a Zohamá será removida de todos de uma vez por todas, tá? Então ele já venceu, não tem essa, já venceu, já acabou. Só que a gente precisa caminhar com ele, porque a gente agora, quando ele venceu a morte, o que ele fez? Nos deu a opção de escolha. Você pode escolher. Você quer ser uma pessoa má, continuando a se Yetzirah, o seu lado mal, ou você quer ir para o lado bom, que agora foi o que o Mashiach disponibilizou para você? Como você faz isso? Com boas obras, com techuvá, que é correção, voltando a ser puro, a ser limpo, corrigindo os seus problemas, seus defeitos, tá? Como diz o Zohar, no tempo do Mashiach, a serpente será cortada da alma do homem. Como essa limpeza funciona em mim, né, em nós?
que eu estava falando agora para vocês. Ela é progressiva e é nacional. Ao me conectar com Yeshua em espírito e verdade, ao me afastar da impureza ativa, ações que reforçam a Zohamá, ao me santificar por meio de consciência, arrependimento, meditação e amor ao próximo, e ao permitir que a luz dele me transforme. É uma transmutação interior. Então foi isso que Yeshua veio trazer para a gente. Por isso que você vê que Yeshua fala que se você olhar errado para uma mulher, você já adulterou com ela. Então ele fala de dentro de você, não é mais do lado de fora das coisas que acontecem aqui, é dentro. Você olhou errado, você já está pecando. Você pensou errado, você já está pecando. Então por quê? Porque isso acontece dentro de você. Porque se você começa a dar brecha para esse tipo de coisa, é uma escada. O pecado é uma escada, pega uma escada para baixo. Você põe um degrau aqui, um degrau ali, você vai descendo cada vez mais. Então se dentro de você já barrar isso, você já fica livre, sabe? Você já consegue se livrando disso. Agora, se dentro de você olha para a mulher com desejo, aquilo vai crescer, vai aumentar, você vai acabar em pecado, tá entendendo? Ou para um homem, né, as mulheres. O que foi essa descida de Yeshua, né? Que diz que ele desceu para destruir a Zohamá, que todo mundo já sabe que ele chegou lá e pegou as chaves do inferno e tudo mais. Então, o que foi isso? Como foi isso? Não foi apenas uma morte física, né? Claramente, Yeshua não só morreu e depois ressuscitou. Teve tudo isso por trás. A crucificação no Gólgota não foi só sofrimento físico. Ela foi uma entrada consciente nas regiões mais densas da realidade espiritual. Yeshua desceu às profundezas do mundo, das clipot, as cascas ou conchas espirituais, que são as camadas que aprisionam a luz da alma. Efésios 4:9 diz: Ele mesmo desceu às partes mais baixas da terra. Então, partes mais baixas da terra, vai ser na terra, assim, sabe? Realmente teve algo por trás disso. E a própria Bíblia está dizendo, Efésios 4:9, Ele mesmo desceu às partes mais baixas da terra. Ele entrou nas raízes da Zohamá, que é a nossa pureza espiritual, no nível da alma. Isso significa que ele foi até as partes mais baixas do Sheol, que é a morada das almas presas, as dimensões da Zohamá, onde a luz está obscurecida e aprisionada, as distorções do DNA espiritual, não é nem o nosso DNA aqui, nosso espiritual da humanidade, especialmente a herança que Adam e Havá deixaram. A Kabbalah chama isso de Sidra Akra, o outro lado, ou o sistema do mal. O Messias deve entrar no domínio das conchas, das clipot, para extrair as faíscas caídas. Então ele foi para lá para recuperar tudo que se havia perdido. O encontro com o mal na sua forma mais pura. Esse é o ponto máximo da missão de Yeshua. Ele não foge da Zohamá. Quando ele encontra a essência do mal e do pecado, ele não foge. Ele a absorve como uma luz que invade a escuridão. Por isso na cruz ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o momento onde ele toca o invisível, mais profundo da separação, onde a presença divina parece oculta. Mas é justamente aí que a maior luz é liberada. Então quando ele diz aquilo ali, é porque ele está ali com a Zohamá, quando ele absorve tudo para poder sumir com tudo aquilo, então ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele já não vê mais Deus, porque ele tinha que puxar todo o nosso pecado para ele. E o nosso pecado é assim, sem Deus, entendeu? Vazio. Ele precisava disso, entendeu? Ele precisava se apequenar, se esvaziar da sua glória para receber todo esse pecado para dentro dele, para dissipar ele. Então ele precisou disso, entendeu? Não é algo que aconteceu, ele quis, ele fez porque tinha que ser assim. Não foi, Deus abandonou ele, igual alguns falam, Deus abandonou ele lá na cruz. Não abandonou, gente. Ele escolheu aquilo, ele precisava fazer aquilo para que a gente fosse sarado, curado, liberto. A libertação das almas cativas. Segundo Zohar e os escritos dos discípulos de Yeshua, ele quebrou os portões do Sheol, né, que é do inferno, o mais profundo onde as almas estavam presas, libertou as almas presas desde a queda de Adão até sua época, então pegou toda a nossa vida, desde Adão até ele, e abriu uma nova rota de ascensão para que todos os... Ele abriu uma nova roda de ascensão para que todos os que seguirem... Ele abriu uma nova rota de ascensão para todos os que o seguirem. Para todos os seguirem, tá? Ele abriu as alturas, levou o cativo o cativeiro. Tá lá em Efésios 4:8. Então tá falando disso, de cativo, que realmente ele desceu lá e fez tudo isso. 1 Pedro 3,19 diz, ele pregou os espíritos em prisão. Então vai muito além, gente, vai muito além, sabe? Tem muita coisa por trás. Não é coisa básica, ele se entregou por nós e por isso foi. Não, tem muita coisa acontecendo ali, sabe? Enquanto ele estava na cruz, depois ele morrer e descer, até ele subir e ser ressuscitado, muita coisa aconteceu.
Essa é a alma do Mashiach. Então essa é a essência do Mashiach. Descer até o fundo do abismo para trazer luz onde não havia esperança. É o que ele faz o tempo inteiro, entendeu? Essa é a essência de Yeshua. Então ele fez isso lá no Inferno Chão, ele faz isso hoje com a gente, ele sempre faz isso, desce até o fundo do abismo para trazer luz onde não há esperança. Então quando você não vê luz no fim do túnel, sabe? Quando você está lá no abismo, na fossa mesmo, se você olhar para Jesus, para Cristo, Mashiach, ele vai trazer luz e tudo vai mudar. É nele que você confia. Ele é a verdade, a vida e o caminho, tá entendendo? Em linguagem cabalística, Yeshua entra no mundo das Clipot, atrai para si a Zohamá como um imã de luz pura e dissolve em sua própria divindade. Então nele mesmo ele quebra tudo isso. O que ele faz se chama em hebraico de Birur Ha-Nitzotzot, separação e elevação das centelhas de luz. Então ele separa só. Ele realiza no nível coletivo, no nível cósmico. Então ele corrige a nossa alma, a alma mais pura, que eu disse que a gente está num todo, como um grupo. Que eu falei para vocês que a gente vem do Ensof, que é o próprio Deus na sua maior essência. Então se a gente vem tudo de lá, também tem uma alma nossa que é coletiva. Antes de chegar em Deus tem a nossa alma coletiva e é lá que ele faz a correção. Ali ele corrigiu, então ele resolveu o problema. O resultado dessa descida: o canal entre os mundos foi aberto, o véu do templo se rasga, né? Que a gente diz que o véu se rasgou, foi o véu do templo, né? Do Mishkan. A morte e a Zohamá perdem seu poder legal sobre os que se conectam com ele. A alma humana pode voltar à sua origem com pureza, se fizer techuvá e seguir esse caminho de luz. Por que o homem... aí eu voltei aqui e me fiz uma pergunta, foi isso. Por que o homem pleno do Pai se sente só? Por que pede para não ser abandonado? Sabe? Então eu tinha pensado isso quando eu estava estudando essas coisas. Por que Yeshua se sente sozinho? Por que ele pede para não ser abandonado? Sabe? Por que ele precisa disso? A frase Eli lama sabachthani, por que ele disse isso? Essa frase vem do Salmos 22. Isso aqui é muito interessante, talvez alguns já saibam. Essa frase vem do Salmos 22, que começa justamente assim. Lá em Salmos 22:1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Começa desse jeito. E Yeshua está citando conscientemente esse salmo e ao mesmo tempo vivendo em plenitude. Então ele está vivendo aquilo. Esse Salmo 22 fala de zombarias, mãos e pés perfurados, sorte lançada sobre suas roupas e finalmente redenção e triunfo. Então como se aquele salmo já tivesse sido escrito para ele, sabe? Que viria muito depois. Ou seja, ele está dizendo que essa frase não apenas... Ou seja, ele está dizendo essa frase não apenas como um clamor, mas como um sinal cifrado do que está acontecendo espiritualmente. Então, está proclamando aquilo mesmo que está acontecendo. Ele estava explicando, está acontecendo isso, gente. Ó, era até um spoiler de que ele ia ressuscitar e tudo mais mesmo, mas as pessoas não se tocam disso lá na hora, né? Por que a sensação de abandono? Aqui está o ponto mais profundo. Mesmo com a divindade nele, Yeshua escolhe descer a separação. A plenitude divina, chamada de Shekinah, nunca o abandona de fato, mas ele entra plenamente na consciência da humanidade caída, onde o homem se sente separado de Deus. Ele não está separado da presença divina, ele experimenta a separação por nós. É como se ele dissesse: eu vou tocar até o nível mais profundo da dor humana, onde vocês acham que estão sozinhos, para que nunca mais precisem estar. Ele já estava começando a destruir a Zohamá nesse exato momento, né? Quando ele estava lá na cruz, já está destruindo, sendo que ele nem morreu ainda. Sim, nesse exato momento, ele estava assumindo sobre si toda a Zohamá do mundo. É como se a Zohamá espiritual fosse concentrada nele, e ele, sendo a única alma pura e elevada, dissolvesse isso em sua luz. Zohamá não pode sobreviver diante da presença pura da divindade, mas para vencê-la é preciso entrar nela, carregá-la e sobreviver a ela. E Yeshua sobrevive espiritualmente, ressuscita, purificando tudo aquilo que tocou. Então, o que eu disse para você, precisou entrar lá e puxar tudo isso para ele para conseguir se desfazer nele. Ele morre carregando a Zohamá, ou já destruiu antes de morrer. Então ele morre carregando a Zohamá, ou lá na cruz, com os braços abertos, ele já tinha destruído antes de descer. A destruição da Zohamá é um processo espiritual multidimensional. Na cruz, então tem fases. Na cruz ele atrai para si a Zohamá, traz para ele. Ao morrer, ele leva essa impureza para as profundezas, então vai seguindo ele. Ao ressuscitar, ele ressurge sem ela e abre um novo padrão de existência para nós. Então lá ele já, quando ele está lá embaixo, ele dissipa ela. Mas na cruz ele está atraindo para ela.
está traindo para si essa Zohamá. É por isso que ele diz Deus meu, porque eles me abandonaram, porque ali ele já estava com a Zohamá, estava com o pecado todo da humanidade. É linguagem cabalística. Ele absorve o julgamento da Zohamá, desce até o lado escuro e transforma o julgamento em Hesed. Então ele transforma o rigor em compaixão, trazendo tikkun, reparação às almas presas nessa estrutura. Então Yeshua realmente se sentiu abandonado ou só representou a dor humana? Como se ele estivesse só representando a gente ali ou se ele realmente sentiu aquilo? A resposta mais profunda é as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele representava a gente e também experimentou de verdade aquilo. Ele realmente sentiu aquilo? Sim. Ele sentiu plenamente o que um ser humano sente quando está afastado de Deus, quando a luz some, quando a alma está no vale da sombra da morte. Então ele experimentou aquilo de verdade. Ele não estava fingindo a sensação, ele a viveu com toda a intensidade. Isso não quer dizer que ele foi abandonado de fato, mas que ele entrou numa camada de realidade onde isso era sentido como verdadeiro. Não que ele tivesse de fato sido abandonado, até porque a presença de Deus está em todo lugar, mas ele sentiu como se fosse. Essa é a diferença entre ser abandonado objetivamente e viver a sensação do abandono, para redimir os que estão nessa escuridão. Mas se ele sabia que era o Messias, como poderia sentir isso? É aqui que entra o mistério da kenosis, o esvaziamento. Que a pergunta que eu me fiz aqui? Se ele era o próprio Deus, a plenitude de Deus, como ele pôde sentir esse afastamento? Como que aconteceu? Como que o próprio Criador vive isso? Tá entendendo? É complicado isso. É aqui que entra o mistério. O mistério. Filipenses 2,7 diz: ele se esvaziou da sua glória. É que como eu já sei de tudo, já tinha até dado spoiler para vocês. Filipenses 2,7 diz: ele se esvaziou da sua glória. Isso significa que ele, mesmo sendo o verbo divino, escolheu viver a experiência humana em sua totalidade, inclusive suas dores, dúvidas, angústias e silêncio de Deus. Ele que é a própria luz entrou de propósito na escuridão para acender uma luz lá dentro da escuridão por amor a nós. E por que ele proclama o Salmo 22? É como se ele estivesse dizendo: vocês acham que tudo acabou na cruz? Leiam esse salmo inteiro, que eu disse para vocês. Lá ele proclamava isso, mas as pessoas não perceberam. Porque o Salmo 22 não termina no desespero, ele termina com vitória. Salmos 22, 28 até o 29 diz: pois ao Senhor pertence o reino, e ele governa entre as nações. Todos os que descem ao pó se curvarão diante dele. Então essa citação também é um grito de dor real, um sinal messiânico cifrado para quem conhece o Salmo, uma declaração da vitória que estava a caminho, um spoiler do que já estava por vir. Ele representava a nossa dor ou viveu a nossa dor? Aqui está o ponto de equilíbrio. Ele viveu a nossa dor, para que nossa dor não fosse mais a última palavra. Ele conseguiu fazer isso de descer às profundezas com toda a autoridade pelo fato de ter morrido. E o salário do pecado é a morte. Mas ele não tinha pecado. E nesse momento, tomou a chave da morte das regiões mais baixas que foram entregues a ele. Então, por ele não ter pecado, ser uma pessoa santa e pura, quando ele morre, dá errado, gente. Porque Jesus não tem pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se ele não tinha pecado, como que isso aconteceu? Como que ele morre, sabe? Porque o universo ele tem as leis dele. Se Yeshua, que era perfeito, não tinha pecado, morre, tá errado. Porque só morre quem tem pecado. O salário do pecado é a morte. Então, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Essa é uma lei universal. Onde há pecado, há morte. Onde não há pecado, a morte não tem autoridade. Então, ele não devia ter morrido. E Yeshua não tinha pecado, então ele não devia nada à morte. Ele não podia ser retido por ela. Em Atos 2,24 vai dizer: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por isso que a morte não pôde vencer, porque ele não tinha pecado. Ao morrer sem pecado, ele desceu às regiões mais baixas por escolha, não por dívida. Então Deus desce lá no mais fundo de tudo que ele quis. Porque ele era o dono da morte, entendeu? Ele desceu lá e falou: eu vou lá. Não por dívida, igual a gente, se em pecado morrer, né? A chave da morte e do Sheol, do inferno, estão nas mãos dele. Apocalipse 1,18. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então está dizendo que realmente ele tem, né? Isso não é simbólico apenas, é jurídico, é a lei do universo. Ele assumiu legalmente a autoridade sobre o domínio da morte. Como?
Ele viveu uma vida pura e sem mácula, morreu sem estar sob o domínio do pecado, entrou no domínio da morte como alguém sem culpa e destruiu por dentro as engrenagens espirituais que mantinham as almas cativas. Ele fez isso com autoridade total. A morte engoliu um corpo humano, mas encontrou-se engolindo o próprio Deus. Foi isso que aconteceu. Aí é interessante também, aqui a gente vai acabar, tá, gente? Sei que vocês estão com pressa, já vai acabar agora. A última parte, né, de entender o véu rasgado. O véu rasgado, como já dá para se imaginar, como tudo aqui é representatividade do mundo espiritual, aquele véu rasgado que se rasga lá no tabernáculo, não foi só fisicamente que ele se rasgou, teve algo por trás. Então, o que foi esse véu rasgado? O que aconteceu no mundo espiritual, né, que a gente não vê? Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso aconteceu no exato momento da morte de Yeshua. Na época, o véu, chamado de paroshet, né, em hebraico, do templo, separava o espaço externo, onde ficavam os sacerdotes, do Santo dos Santos, onde habitava a presença divina. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez por ano no Yom Kippur, que alguns aqui já sabem que é uma festa judaica. Após longos rituais de purificação, quando o véu foi rasgado, ele abriu um caminho novo para acesso direto ao divino. Representou a quebra da separação entre o céu e terra. Então o céu e terra ali se uniram à presença de Deus e a terra, porque o véu se rasgou. E essa fenda, o que ela representa? Né? O que tem no mundo espiritual? A linguagem da Kabbalah nos ajuda aqui. Ela fala de dimensões sutis e barreiras entre mundos espirituais. O Zohar diz: o pecado de Adão criou constrições e bloqueios entre os mundos. A presença divina se recolheu, zintzum, né, que é quando Deus se expande e contrai. E a luz foi ocultada, né, depois desse pecado. O mundo passou a ser regido por cascas, clipotes e véu de separação. O que Yeshua faz na cruz? Ele rompe os véus cósmicos que separavam o mundo físico da dimensão pura da divindade, né? O Olam Ha'asiyah de Atzlut. Esse rompimento cria um canal aberto entre os mundos, então entre céus e terra, sabe? Cria um canal aberto. Uma fenda sagrada onde as almas podem subir e a divindade pode descer com mais plenitude. Depois disso que as nossas almas foi salva, depois se vê rasgado. E o que isso muda para nós? Antes, só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar da presença. E somente por linhagem, pureza, ritual, sangue animal, etc. Então, até se ele deu uma má sorte de não nascer conforme tinha que ser na linhagem, ele não podia ser sumo sacerdote, não podia entrar na presença de Deus. E o sumo sacerdote, não sei se você sabe, é só um. Depois da fenda, né, depois que rompe o véu, qualquer alma unida ao Messias, ao Mashiach, tem acesso ao Pai. O caminho está aberto no mundo de cima e no mundo de dentro. É possível entrar no Santo dos Santos em espírito, como diz lá em Hebreus 10, 19 ao 20, que diz: assim que já tendo, pois, irmãos, ousadia ou liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, convém a saber por sua carne. Então, com a morte dele, isso foi quebrado. A gente já pode acessar o Santo dos Santos, já pode acessar a presença de Deus. Por isso que vem o Ruach HaKodesh para nós. Depois disso, desse acontecimento, a gente pode ter acesso ao Espírito Santo. Então, antes eles não tinham, antes de Yeshua. Essa fenda também toca a sua alma. Dentro de você, esse rasgo abre um caminho de coração ao Espírito. Ele rasga os véus internos que escondem sua essência. Então, para você ficar nu, para você se mostrar para Deus quem você é, sem ficar com mentira, com palhaçada, sabe? E te dá acesso ao teu verdadeiro eu divino, criado à imagem do Eterno. Então, quando você entra com sinceridade diante de Deus, removendo suas impurezas, querendo ser melhor, te dá acesso ao seu verdadeiro eu divino, criado à imagem do Eterno. Tá? Então, essa foi a mensagem. Rapaz, terminei faltando 1 minuto para as 9, hein? Queria deixar essa mensagem, essa pequena frasezinha aqui que eu pensei, que já falei aqui uma vez, que eu gosto muito, que resume todo esse começo, desde o início do pecado até o final, que diz: e nós, pecadores, dignos de morte, recebemos a Cristo. Eu até falei isso para a Larissa hoje na casa de novo, vou repetir e explicar para vocês entenderem quão profundo é isso. E eu já falei aqui outro dia, mas vou falar de novo. Nós,
pecadores, dignos de morte. Então, eu sou pecador. O que eu mereço? A morte, porque o salário do pecado é a morte. E eu sendo pecador, errante, indigno da vida, merecendo a cruz, a morte, o que eu recebo? A morte? Não, a Cristo, tá entendendo? Por isso que tem uma passagem que fala que esse evangelho é loucura para o sábio, sabe? É loucura. Como que você, pecador, o seu pagamento, tá entendendo? O seu salário é o próprio Deus, tá entendendo? Então eu deixo vocês com essa coisa aí na cabeça e encerro a mensagem de hoje. Amém? Amém.